Olá pessoal, eu sou Rafael Furlaneto, médico ginecologista, e hoje estamos aqui novamente no canal Futuros Detores com o tema ninfoplastia, tá? A gente sabe que o Brasil, ele é o campeão na realização de ninfoplastias, tá? E é um assunto que vem ganhando muita relevância nos últimos tempos. E hoje nós vamos abordar aqui esse tema, desmistificando, orientando, né? Porque a gente sabe que 7 a cada 10 mulheres têm alguma questão com a sua genitália interna. Sua genitália, não necessariamente é interna. Mas que muitas vezes é um mito falar sobre esse assunto, manifestar esse descontentamento e o quanto que isso pode afetar a sua qualidade de vida, né? Então hoje eu trago aqui uma convidada muito especial. É uma convidada que nós temos muitos pontos em comuns, tá? Ela é minha conterrânea da minha cidade natal, ginecologista e obstetra, especialista em oncologia pélvica e minha colega de profissão, doutora Mariana Meloni. Seja muito bem-vinda, Mari. Muito obrigada, adorei o convite. E conversar com um conterrâneo é sempre se sentir em casa. É impressionante, porque dentro da nossa história nós saímos do mesmo lugar, estamos morando no mesmo lugar e só depois de um grande tempo, né, nessa estrada que a gente se encontra. E o convite vem porque nós dois temos uma forma peculiar da abordagem da ninfoplastia, né? Dentro desse assunto, né, acho que a gente precisa, e eu sei que é um assunto que muitas mulheres nos procuram, né, nos consultórios falando sobre isso, e quando a gente dá a oportunidade para elas falarem, elas falam, né, sobre as suas insatisfações. Então vamos começar conceituando a ninfoplastia, né, de uma forma simples, né, o que é a ninfoplastia? A ninfoplastia é basicamente a redução dos pequenos lábios vaginais. Tem os grandes lábios, que são os externos, os mais fofinhos, e tem os internos, que muitas vezes ele acaba tendo como se fosse uma pele excedente. Uhum. Né? Juntamente com isso também tem o clitóris, que tem a pele que cobre e que também ela pode às vezes ser um pouco maior do que a mulher gostaria. Uhum. E isso traz um impacto. Você vê na prática, pelo menos eu percebo que isso traz muito impacto para a autoestima dela. Ah, né? Sim, a gente vê. Inclusive na questão de uso de roupas e também a gente fala dos aspectos funcionais, né? Quando a gente fala dessa indicação funcional, não só a estética, né? A gente fala da prevenção, né, de infecções urinárias de repetição, uma dificuldade da higienização e até mesmo para a própria relação sexual, limitando a paciente. Mari, o que você acha que as pacientes têm mais procurado essa cirurgia? Falando muito de questão funcional, tem pacientes que às vezes sentem dor também, né? Uhum. Pacientes às vezes são atletas ou ao sentar fala que algumas roupas não podem usar porque sentem, né, um incômodo, ficam machucadas mesmo. Muitas procuram às vezes queixando-se de que sentem vergonha, seja do parceiro, ou às vezes meninas, por exemplo, que se trocam na frente de outras, que são atletas, por exemplo, elas ficam com vergonha de pôr um biquíni e perceber que tem um volume maior. Então, acho que essa questão atrapalha, principalmente assim, de como eu vou me posicionar, né, diante de outro, né, sejam amigas, sejam parceiros sexuais. E dentro dessa busca, quando elas acabam, e até a gente vê, eu tenho uma paciente que narrou que ela só conseguia se relacionar sexualmente na luz escura, justamente por um incômodo, mas ela demorou uma vida para conseguir falar sobre isso. E hoje, com acesso à informação, muitas mulheres têm falado e procurado. Você acha que, assim, tipo, o que mais elas têm medo em relação à realização? Vamos falar um pouquinho do processo cirúrgico, né? Elas acham que... Porque há pesquisas que nos mostram que 7 a cada 10 mulheres têm uma insatisfação com a sua genitália. E que a pessoa que menos apoia a tomada de decisão na realização da cirurgia é o marido. Mas depois, com o resultado, eles são as pessoas que mais ficam satisfeitas, né?
Por que você acha que tem esse medo? Qual é o grande medo delas na realização da linfoplastia? Eu acho que assim, esse deve ser um desejo genuíno delas, né? Que às vezes falar o parceiro não apoia porque às vezes não é incômodo para ele. Que nem mulher que se queixa de celulite, por exemplo, né? Que fala, mas homem nem olha isso. Mas elas olham e elas não se sentem bem com isso. Então, a realização da linfoplastia, para ela é um incômodo. Então, melhorando esse aspecto, melhora até a relação sexual, melhora a ela se sentir mais livre, se sentir mais à vontade, né? E um aspecto muito importante, pessoal, né? Vocês que estão nos escutando e que se identifica com esse tema, tem muito medo da gente mexer em relação à sensibilidade, né? No ato sexual. E quando a gente fala, como a doutora Mariana disse aqui pra gente, a gente faz assim, mexe na ressecção do excesso de pele. Sim. A gente não vai mexer na inervação, então a gente não vai mexer com a inervação, então você não vai deixar de ter a sua excitação, né? Você não vai afetar negativamente nada. Porque né? A excitação vem do clitóris, é de uma parte um pouco mais interna, né? A gente vai retirar a parte que recobre. Então, uma cirurgia bem feita, caprichosa, não vai interferir em absolutamente nada disso. E é uma cirurgia muito tranquila, né, Mari? Que a gente faz em ambiente ambulatorial, né? Não necessariamente a paciente precisa ficar internada, até mesmo a paciente, dependendo se não realizar uma anestesia, sedação, algo com algum tipo desses tipos de anestésico, ela consegue até voltar para casa dirigindo, né? É bem tranquila. A gente consegue fazer um anestésico na hora, né? Que dure um pouco mais de tempo. E ela vai, em 2 horas, ela tá tranquila, né? Dá tempo de voltar para casa. Algumas vão e voltam dirigindo até. Né? É muito legal. É muito bacana, porque a gente acaba usando um gel anestésico, né? E depois a gente faz ali com um pouquíssimo anestésico local. A gente faz o bloqueio e depois a gente faz aquele bloqueio com um pouquinho mais de tempo prolongado para que ela não sinta dor. E Mari, esse início pós-operatório, né? O que esperar? O que as pacientes normalmente nos contam nesses 2, 3 primeiros dias pós-linfoplastia? A gente combina com elas que metade da cirurgia é a gente que faz, a outra metade é elas que tem que tomar cuidado, né? Então, os primeiros 2 dias, elas podem ficar um pouquinho mais doloridas, né? Por isso elas vão com remédios para dor em casa, algumas nem precisam usar, mas elas vão com um suporte caso precisem. E a gente orienta de colocar bastante gelo. Normalmente o que a gente vê, elas têm uma recuperação boa, né? E algumas que, por exemplo, não têm um trabalho que se exija força, 3º, 4º dia já consegue fazer um trabalho de escritório, cuidadosamente já consegue. Sim, os 2 primeiros dias que acabam sendo mais incômodos, mas como você mesmo disse, existem pacientes que recorrem à medicação, outras, doutor, eu nem abri a medicação que você me receitou, né? Isso é muito variável. E, gente, novamente pontuando, é uma cirurgia que a gente está mexendo na pele, né? E não na inervação. Então, nos primeiros meses após a cirurgia, tem uma sensibilidade na região, foi operada, né? Claro. Mas isso, a longo prazo, volta tudo ao normal e não vai afetar nem de forma negativa a sua sensibilidade, tá? Então, a gente viu que o procedimento cirúrgico é algo simples, tranquilo, né? Que a recuperação ela é tranquila e ela é uma cirurgia que, como todo outro procedimento, pode ter complicações. Sim. Na tua experiência, é comum ter complicações? Não é comum, mas a gente sempre orienta a paciente, porque por melhor que seja executado, né? Tem a paciente que pode sentir mais inchaço, às vezes pode formar hematoma, que são, né, como um sangue que fica preso lá, vamos dizer. Isso tudo melhora, né? Mas normalmente a gente vê uma boa evolução. Uma boa evolução com complicações mínimas, né? Sim. Normalmente deiscência ou hematoma. Então acaba sendo um procedimento bem tranquilo, né? Que a gente faz. E muito bem. E em relação à vida após a linfoplastia, no seu ponto de vista, o que impacta as nossas mulheres?
Olha, eu acho que impacta muito positivamente, elas voltam muito felizes, assim, no retorno pós-operatório, né, de falar, nossa, saiu toda aquela pele, né, e às vezes ainda nem voltaram a ter relação sexual, porque o retorno primeiro é recente, mas elas já ficam felizes de ver que, olha, já põe a calcinha, já não fica um volumoso. Então, e né, o pós que a gente fala, após 3 meses é que vai ter o resultado definitivo. Sim. Então, a gente vê que elas têm uma melhora mesmo na vida sexual. Algumas que sentiam vergonha não sentem mais, na questão de higiene. Né? Pacientes ciclistas, tem uma paciente ciclista que falava, vou pedalar, machuca. Ela fala, olha, não machuca mais. Então, a gente fica feliz com elas, né? Você sabe que eu tenho uma paciente, até vai ser a próxima pergunta que eu vou te fazer sobre a faixa etária para realização, em que a recuperação pós-operatória foi um jogo, né? Assim, entre ela e o parceiro. Durante os 30 dias, ele estava muito curioso para saber como tinha ficado o resultado e ela não deixando, e ela era uma pessoa mais fechada. Demorou alguns anos para ela verbalizar para mim que gostaria de fazer a cirurgia. A gente fez, isso virou um joguinho entre eles, até um dia que ela fala, Dr. Rafael, sua consulta é só semana que vem. Mas não tá dando mais para segurar o marido, o que eu faço? Aí eu falei, seja feliz, né? E aí foi muito bacana, porque depois na revisão ela fala, a gente tá casado há tanto tempo, e ela fez uma ninfoplastia aos 55 anos, pós-menopausa, né? E aí a gente vê que por quantos anos ela quis fazer, né? E trazendo esse impacto aí como se fosse um aquecimento aí para o relacionamento, ele se reinventando depois de um longo período de casamento, né? Mas o mais bacana que eu quero falar e te convidei para a gente falar é sobre a técnica cirúrgica, né? Porque é muito comum, né, Mari, chegar no consultório a paciente já com a cirurgia realizada, de uma forma que abordou somente ali os pequenos lábios, sem abordar toda a anatomia da vulva. Isso eu falo, gente, por quê? Porque muitas vezes alguns médicos acham somente que é só diminuir e ressecar o excesso dos pequenos lábios. Mas como a doutora Mari já falou no início, existem outras questões, como, por exemplo, o capuz clitoriano. Às vezes a paciente tem um excesso, uma hipertrofia dessa pele que recobre o clitóris, né? E também tem um excesso de pele que a gente chama ali na ráfide do períneo, que fica entre a vagina e o ânus, e que muitas vezes não são abordados. E às vezes a paciente procura um colega cirurgião plástico ou um ginecologista para fazer, com uma insatisfação da sua genitália, e aí acaba que ela sai mais insatisfeita. Recentemente eu recebi uma paciente que veio de Santos por essa questão. E a gente vê, ela falou assim, era feia, ficou pior ainda. Então, como nós dois compartilhamos a mesma técnica, né, vamos falar um pouquinho sobre a importância da abordagem da vulva como um todo, né, assim, abordando os plicomas, o excesso de pele no períneo e do capuz clitoriano. Tá. Você pode fazer uma cirurgia que fica pela metade, né? É como se você fosse cortar seu cabelo e cortasse só uma parte e o resto ficasse, né, do jeito que estava. Então, e a gente precisa ver qual é a queixa da paciente, porque às vezes, quando a gente olha, o que mais chama atenção são os pequenos lábios, que às vezes são maiores. Sim. Mas ele não está sozinho. Quando a gente diminuiu ele, as outras partes que tem pele excedente também, parece que ficam até mais evidentes. Fica mais evidente. Às vezes nem notava isso e passa a ser evidente. Então, é preciso também avaliar o capuz do clitóris, né? Essa pele que recobre por cima do clitóris. E como você falou também, ali no períneo, né? Na entradinha da vagina, às vezes fica uma pele excedente, seja porque já é assim mesmo, seja por causa de partos que podem aumentar aquela região. Então, isso tudo tem que ser abordado conjuntamente para ficar harmônico, né? Não faz sentido você fazer uma metade só, né? Não Exatamente. Então, é uma dica para vocês seguidoras, né? Sempre dentro de uma avaliação, seja com qualquer profissional que você passe, perguntar sobre a questão do capuz clitoriano, da questão do excesso de pele no períneo, porque não é só abordar o pequeno lábio, você tem que procurar trazer uma harmonia, né? E a gente hoje acaba
nós estamos aí preparados para realizar esse tipo de procedimento. E eu gostaria de fazer só um ponto nessa abordagem do capuz clitoriano, que nós estamos falando do excesso de pele. Porque recentemente eu recebi uma paciente no consultório que nos procurou para fazer uma redução do clitóris após o estímulo com testosterona. Certo. Né? Não, essa é uma outro tipo de cirurgia que não é abordada na ninfoplastia, tá? Então a gente mexe só com excesso de pele. E você acha que dentro da tua experiência, assim, a expectativa que elas chegam em relação a essa cirurgia e o resultado, você acha que no final elas acabam ficando satisfeitas? Como que é isso? Sim, acho. Eu acho que a paciente, ela mesmo não sabe dizer, olha, precisa tirar meu pequeno lábio, meu capuz de clitóris. Ela não consegue dizer isso, né? Ela vai dizer que tem um monte de pele aqui. E é a gente que tem que ter esse olho para ver. Né? E você fazendo, a gente olha, você fala assim, era assim que eu queria, né? E elas ficam também muito satisfeitas. Muito bem. E então é isso. Eu acho que realmente a paciente ela acaba não tendo esse olhar clínico que a gente tem. Eu acho que depois da última especialização que eu fiz, que nós fizemos a mesma especialização, a gente passa a ter esse outro olhar. E quantas pacientes que não contam para a gente que são operadas, realizadas ninfoplastia, a gente consegue clinicamente avaliar, poderia ter feito aqui, poderia ter feito ali, né? E é importante a gente ressaltar também, né, Mari, que a gente não pode tirar praticamente toda a pele. A gente tem que ter uma margem. E que às vezes é uma cirurgia que a gente precisa refazer algum retoque. Sim, sim. Né? Então, alinhar essas expectativas com a paciente, lógico, ela já vai ter um grande impacto, né? Para quem tem aquele excesso de pele, passar a ter uma vulva com um pouco menos de pele, mas muitas vezes a gente precisa fazer o retoque. Então, alinhar essa expectativa, porque não pode ser que precisa de uma... É muito difícil a gente reabordar, mas às vezes a gente precisa para evitar aquela amputação, né, dos pequenos lábios, ter um pouco mais de parcimônia. E também gostaria assim, de deixar bem frisado que dentro dessa cirurgia, nada no nosso corpo é totalmente harmônico, né? Tipo, uma orelha em relação à outra, às vezes nas mulheres uma mama em relação à outra, e em relação à vulva a mesma coisa, né? A gente tem pequeno... Então, por mais que a gente tente, sempre pode ficar uma assimetria, mas o resultado é muito positivo. E tem um dito que é muito importante que fala menos é mais, né? Então, quando a gente está operando e a gente fica na dúvida, será que eu tiro um pouco mais? Na dúvida, a gente não tira esse pouco mais. Até porque na hora, às vezes, fica um pouquinho inchado e no resultado final é que a gente vai ver como é que vai ser. Né? E, então, assim, às vezes a gente vê também a retirada em excesso, né, da pele. Aí isso não tem como a gente voltar. Né? Quando fica aquele excessinho, uma leve assimetria, a gente consegue ajustar facilmente, né? Muito bem. E associado a essa cirurgia, né? A Mari também é uma especialista no uso de energias vaginais, né? A gente pode sempre associar, seja um laser, seja uma radiofrequência, para também trabalhar essa questão da frouxidão vaginal, de revitalizar o grande lábio, né, fazendo um estímulo de colágeno e tal. Então, são coisas que a gente faz, né, e até mesmo ajudar até mesmo no tratamento da incontinência urinária. Já estou trazendo um outro tópico, mas que recentemente eu recebi uma paciente que ela me vem com todas essas queixas. Quero fazer ninfoplastia, quero tratar minha incontinência urinária e quero dar uma renovada nos meus grandes lábios, que eu achei que com o tempo eles deram uma murchadinha, né, Mari? Então a gente pode, né, associar essas técnicas. Sim, hoje em dia temos várias opções, até não cirúrgicas, para melhorar. Ou, por exemplo, uma mulher, como você falou, de 55 anos, está na menopausa, ela tem uma atrofia. Então, às vezes, ela faz um laser antes e melhora a qualidade dessa pele e melhora a recuperação dela também. Então, tudo vem meio juntinho, assim, meio juntinho, casado. E falando em faixa etária, né, que eu acabei falando que ia perguntar, acabei não falando. Você acha que uma idade mínima, existe idade mínima para a gente fazer ninfoplastia? Acho que não existe essa resposta, né, Rafa? Porque, assim, a genitália, ela vai se desenvolvendo, a gente vê até uns 18 anos, mais ou menos. Sim. Mas, às vezes, a menina menstruou a primeira vez com 10 e lá, vamos dizer, com 16, já está praticamente formada. Né? A gente não vai abordar uma menina de 12, 13 anos, assim, muito jovem, eu acho
que você acha? Não, eu acho que também, toda vez que me perguntam sobre qual é a idade mínima, é difícil fazer essa resposta. Né? Acho que algumas coisas a gente tem que levar em consideração. Mas eu acharia entre 16 e 18 anos a gente já tem uma definição dessa genitália, né? E para poder abordar cirurgicamente. Certo. E a gente tem uma idade aí que a gente não tem uma resposta sobre o momento inicial, né? Mas em qualquer momento da vida da mulher, principalmente depois da menopausa, onde tudo... Lembrando que a expectativa de vida das mulheres aumentou significativamente nos últimos anos, né? E que todo mundo tem o direito de ser feliz. E por quê? Eu brinco com os meus alunos na faculdade que eu falo, não subestimem a sexualidade das nossas mulheres. E por que não cuidar disso depois, e né? hoje muitas mulheres com 40, 50 se separam ou querem renovar o casamento, né? Mas assim, existem muitas mulheres que se separam mesmo, né? E daí vão ter outros parceiros, né? Eu recentemente tinha uma paciente que era uma história dessas e ela falava assim, pro meu ex-marido era tudo bem, porque ele já estava acostumado, mas eu não tenho coragem de mostrar para outros, né? Então ela trouxe essa questão. E recentemente, só para dar sequência no que a Mari está falando, eu tive uma paciente em que ela tinha alguma questão com a genitália, pediu para fazer, ela tinha alguns partos vaginais, a gente fez também a perineoplastia associada à linfoplastia, e eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Até o DIU acabou deslocando. Porque isso traz autoconfiança, isso traz autoestima, isso empodera a mulher. Eu acho que isso é um dos princípios de fazer ginecologia, dar a voz a elas e empoderá-las, né? Então eu acho que com essa parte, principalmente com a linfoplastia agora, com essa nova atuação que a gente vem tendo, a gente consegue trabalhar isso nessas mulheres, né? Sem dúvida. E, consequentemente, isso acaba refletindo nas relações delas, né? É isso. Doutora Mari, queria agradecer imensamente a sua presença, minha conterrânea, né? Que nos encontramos aqui, trabalhamos no mesmo local, somos do mesmo lugar, somos ginecologistas, né? Para que a gente possa falar um pouquinho mais dessa cirurgia que vem sendo, e o Brasil ele é o campeão mundial aí na realização dessa cirurgia e cada vez mais falando. A linfoplastia também, esqueci de citar a labioplastia, né, que a gente pode falar também. Então, agradeço imensamente a sua presença. Eu que agradeço pelo convite. É sempre engrandecedor conversar com pessoas que gostam desse assunto também, né? A gente troca histórias de pacientes, né, de técnicas, um ajuda o outro, então... Agradeço demais. Então, pessoal, para você que está aí em casa assistindo, nos acompanhando, se esse assunto te sensibilizou de alguma forma, converse com seu ginecologista, marque a sua consulta, faça uma avaliação, curta o nosso vídeo, compartilhe, né? E esse foi mais um episódio dos Futuros Doutores e em breve nós estaremos com outros temas aqui para vocês.